Olá, misteriosas e misteriosos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Anne e tá começando mais um vídeo aqui no canal Investigação Sem Fronteiras. E se você é novo aqui no canal, por favor, não deixe de se inscrever. Aqui a gente aborda conteúdos de investigação criminal, curiosidades, fatos desconhecidos. Clica logo aqui no gostei pra você também não esquecer, porque me ajuda demais. Esse canal é novo, então vamos alavancar e fazer esse canal ser um sucesso. Compartilha com um amigo, com uma amiga, com a família, enfim, compartilhei com todo mundo. Clica no sininho para você não perder nenhuma notificação. Então, sem delongas e bora lá pro vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou contar uma história que mais parece saída de um filme de ficção científica. Só que tudo que você vai ouvir aqui é muito real. Eu vou contar a história de três jovens que eles nunca se viram antes. De repente, eles acabam descobrindo que eles são idênticos. Será se isso foi uma coincidência ou um milagre da genética? Ou até mesmo o resultado de um experimento psicológico feito com seres humanos sem que ninguém soubesse? Hoje a gente vai conhecer a chocante história aí dos trigêmeos separados ao nascer. A história começa lá em Nova York, no ano de 1980. Um jovem ali de 19 anos, chamado Robert Shafran, ele estava ali a caminho do seu primeiro dia de faculdade. Ele era um garoto ali muito comum, animado, mas logo ele percebeu que tinha algo estranho ali acontecendo. Assim que ele chegou ao campus, várias pessoas começaram a cumprimentá-lo, abraçaram, vieram com muitos sorrisos e começaram a chamar ele por outro nome, chamaram ele de Ed. Só que o Robert, ele ficou ali muito confuso, ele não estava entendendo nada ali que estava acontecendo, até que um colega chamado Michael Dominitz, que conhecia esse tal de Ed, percebeu algo ainda mais curioso, porque o Robert, ele era idêntico ao amigo dele. Ele não era só parecido, não, ele era idêntico mesmo. O Michael, ele acabou ficando ali tão intrigado que ele decidiu levar o Robert até Long Island, que era onde morava ali o Ed. Esse Ed era amigo do Michael, que ele era muito parecido com o Robert. Quando os dois se encontraram, foi como se estivessem se olhando no espelho. A mesma altura, os mesmos traços, o mesmo sorriso e até mesmo a voz era idêntica uma do outro. E foi ali que veio a revelação. Os dois eram irmãos gêmeos, separados ao nascer, e eles foram adotados ali por famílias diferentes. Só que o mistério ele estava apenas começando. A história ali dos irmãos acabou se espalhando rapidamente pelos jornais, até que poucas semanas depois, outro jovem viu as fotos nas manchetes e ele também ficou chocado. O nome dele era David Kellman e ele também era idêntico aos dois. Sim, exatamente isso. Eram trigêmeos. Três meninos nascidos do mesmo dia, em 12 de julho de 1961, que nunca souberam da existência um do outro. Robert, Ed e David. O reencontro ali dos três foi um fenômeno. Eles começaram a dar entrevistas, aparecer ali em jornais, revistas e programas de TV também. Eles viraram ali a sensação nacional. Todos queriam ver os trigêmeos milagrosos e realmente se tornaram inseparáveis. Eles acabaram descobrindo coincidências incríveis, como fumar a mesma marca de cigarro, eles gostavam do mesmo tipo de mulher, praticavam os mesmos esportes, e eles tinham até mesmo o mesmo paladar, sabe? Tipo, o mesmo gosto para comida. Parecia ele muito o destino brincando com a vida deles, mas por trás de toda essa história encantadora havia um segredo muito ruim, muito sombrio. Sinceramente, o que fizeram com eles foi terrível, né? Minha opinião foi terrível. O vínculo deles foi além da amizade, e ali com o sucesso repentino deles, eles acabaram decidindo transformar a união em um negócio próprio. Foi então que eles abriram um restaurante chamado Triplets Home Onions Steakhouse, localizado lá em Nova York. O nome já dizia tudo, né? Triplets, que significa trigêmeos, e o restaurante se tornou um sucesso instantâneo. As pessoas iam lá não apenas pela comida, mas para ver de perto os famosos irmãos idênticos que trabalhavam lado a lado. Era exatamente isso que acontecia. Os três faziam tudo juntos, recebiam os clientes, tiravam fotos, cozinhavam, serviam as mesas e eles até brincavam ali entre si no salão. O público adorava a energia deles, era impossível não se encantar com aquela conexão quase mágica. Com o passar ali do tempo, começaram a surgir muitas perguntas. Por que os três foram adotados separadamente e por que nenhuma das famílias soube que havia outros irmãos ali, né? Ninguém sabia que eles eram trigêmeos. E quem foi que tomou essa decisão? Foi então aí que as famílias elas começaram a investigar e descobriram que os três haviam sido adotados através da mesma agência chamada Louise Wise Services, que era ali uma das mais respeitadas de Nova York.
Quando as famílias foram até a agência e confrontaram ela, a agência acabou afirmando que separar os gêmeos era melhor para o desenvolvimento individual de cada um, mas isso não explicava o que viria ali a seguir, porque todas as três famílias começaram a perceber algo ainda mais estranho. Ali durante o desenvolvimento deles, né, enquanto eles ainda eram crianças, cada casa recebia visitas regulares de psicólogos que filmavam e registravam o comportamento dos meninos. E eles diziam que era apenas uma avaliação de rotina da adoção. Só que, na verdade, eles estavam coletando dados para um estudo ali que dias depois veio à tona. Esse estudo ele foi conduzido por um psiquiatra chamado Peter Neubauer. Ele era um pesquisador muito renomado, ele queria entender como era que o ambiente influenciava ali no comportamento humano. O famoso debate entre natureza ou criação. Só que o método usado por ele era muito chocante. O Neubauer e a sua equipe, eles separaram intencionalmente os gêmeos e até mesmo ali os trigêmeos em diferentes tipos de famílias. Eles colocaram sempre uma ali, uma família rica, uma família de classe média e uma família mais humilde. E eles acompanharam ali o crescimento durante anos, sem o consentimento ali de nenhuma das famílias. Era ali um experimento humano escondido atrás de um programa de adoção. Os trigêmeos, eles foram parte desse experimento e durante ali toda a infância eles foram filmados, analisados, sem nunca saber o motivo. Depois ali de adultos, ao descobrirem ali toda a verdade, eles ficaram muito devastados. O David, o Robert e o Ed, eles sentiram que tinham sido tratados como cobaias humanas. A alegria ali do reencontro se transformou em uma grande revolta. Eu vi até em alguns vídeos que eles acabaram aí encontrando a mãe verdadeira deles, né, a mãe biológica deles, onde a mãe deles explicou que infelizmente ela não podia criá-los e aí acabou colocando eles para adoção. Eles tinham uma outra irmã também, uma irmã mais nova. Eles acabaram marcando um encontro aí com a mãe deles biológica num bar e a mãe dele bebia muito, provavelmente ela tinha aí problemas com alcoolismo e eles perceberam que eles tinham exatamente ali essa mesma característica da mãe, né? Eles bebiam bastante também. Agora, voltando lá na parte lá do estudo, o que é mais perturbador foi que os resultados nunca foram publicados oficialmente. E os documentos eles foram trancados e guardados ali na Universidade de Yale com acesso restrito até 2065. Então, ou seja, a gente só vai saber de fato o que foi ali esse experimento, qual a conclusão desse experimento, só em 2065. Até hoje ninguém sabe exatamente o que foi feito e quais foram as conclusões ali desse experimento. A repercussão foi tão grande que o caso virou um documentário e esse documentário foi premiado. O nome dele é Three Identical Strangers, eu acho que é assim que se pronuncia. Só que infelizmente nada terminou bem aí nessa história. Com o tempo as diferenças ali entre eles começaram a aparecer. O Ed, um dos trigêmeos, ele lutava ali contra problemas emocionais e ele acabou ali tirando a sua própria vida em 1995. E foi um golpe ali devastador para os outros irmãos, que até hoje eles carregam ali o peso. E a pergunta também, né? Será que tudo isso poderia ter sido evitado se não tivessem separado eles? Eu acredito que foi uma dor ali terrível quando o Ed fez isso com ele, quando o Ed tirou ali sua própria vida. Gente, em alguns momentos do vídeo eu acabei mudando aqui a posição do microfone, mas eu acho que fica melhor eu segurando ele, sinceramente. Eu acredito que fica melhor. Enfim, voltando aí para a história dos trigêmeos, o caso ele levantou discussões éticas muito profundas, até mesmo a que ponto a ciência ela pode ir em nome do conhecimento. Qual é o limite entre estudar o ser humano e brincar de ser Deus? Ali, muitos envolvidos no estudo, eles já faleceram e até hoje as famílias nunca receberam uma resposta ou um pedido de desculpa ali formal. O Robert e o David, os irmãos que ainda vivem e seguem tentando entender o propósito por trás de tudo isso, eles afirmam ali que, apesar de toda a dor, eles continuam muito unidos, como deveria ter sido desde o início. E, sinceramente, talvez essa seja a parte aí mais dolorosa dessa história, porque 3 vidas poderiam ter sido compartilhadas desde o berço, mas elas foram divididas em nome de uma experiência que ninguém pediu para participar. Os trigêmeos idênticos que encantaram o mundo, eles acabaram se tornando um símbolo de um dos experimentos mais controversos da história moderna, gente. Infelizmente, eu sinto muito aí por tudo que aconteceu com eles, principalmente ali pela perca do Ed, né? E você, me conta aqui nos comentários o que você acha dessa história.
Você acha que a ciência foi longe demais aí? Ou será que de alguma forma essa experiência trouxe uma reflexão importante sobre quem realmente somos, o que é que a gente herda e o que é que aprendemos com o mundo ao nosso redor? Deixa aqui no comentário, eu quero muito saber a sua opinião, é muito importante para mim. Não se esquece também de deixar o seu like, compartilha com um amigo, com a família, enfim. Vamos fazer esse canal aqui virar um sucesso. Esse vídeo foi um vídeo bem rapidinho, porque essa história, querendo ou não, ela mexe assim um pouco comigo. Eu não vou negar que eu tinha, assim, um pouquinho de receio por conta, né, de um dos irmãos ter ceifado a sua própria vida, porque eu já vivi situações, assim, onde alguém da minha família também, infelizmente, acabou, né, se, né, acabou aí se suicidando. Não sei se pode falar essa palavra aqui. Mas se você gostou, mais uma vez eu peço, não deixe de clicar aqui no like, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Um beijo e tchau!